Vamos iniciar com uma oração. Pai eterno, em nome de Jesus viemos à Tua presença, buscando a graça para compreender a Tua vontade. Envia para nós o Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos, irmãos, um feliz sábado. Que a paz de Jesus Cristo possa preencher o nosso coração. Estamos em mais um sábado especial e este é o 13º sábado do trimestre. Foi um trimestre especial com uma rica lição da escola sabatina. Que sejamos todos abençoados. Mas uma mensagem Deus preparou para todos nós hoje. Abra a tua Bíblia, amado irmão. Abra a tua Bíblia no capítulo 3 de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses, a propósito, o principal tema do livro de Filipenses é o encorajamento. Paulo escreve esta carta para animar os crentes a viver como cidadãos celestiais, demonstrando serviço a Deus, serviço ao próximo. E esta carta foi escrita entre os anos 59 e 60 da nossa era. No capítulo 3, versos 13 e 14, nós lemos o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, foi em junho de 2008, eu ainda lembro, após 2 semanas de evangelismo aqui na minha igreja, Adventista do Sétimo Dia, do bairro da Liberdade, eu ainda lembro quem dirigiu este evangelismo. Foi o pastor Nathaniel. Ele veio para cá com um grupo de missionários brasileiros em 2008. Eu ouvi as mensagens e para mim parecia apenas mais um evangelismo, como eu nasci na igreja, apesar de que nasci no hospital, mas nasci também na igreja. Mas eu lembro que na última sexta-feira, o pastor de minha igreja, após o programa, veio ter comigo e disse: Onésimo, você amanhã será batizado. Eu perguntei: pastor, mas como assim? Ele disse: venha preparado, você será batizado. Queridos, ele não me deu chance de me defender. Ele não me deixou. Eu caminhei para casa, pensando naquela ordem. Como assim ser batizado amanhã? Como assim ser batizado amanhã? Queridos, naquela noite eu comecei a lembrar, fazer uma retrospectiva da minha caminhada como adolescente adventista. E eu senti que o Espírito Santo estava me chamando para o batismo. Eu contei a situação, o assunto à minha mãe. Ela apoiou. Queridos, naquela manhã eu me batizei. Era tudo que eu precisava. Foi a experiência mais impactante da minha vida. E com aquela experiência, eu aprendi que o batismo não se adia, amados irmãos. O batismo não se adia. Depois do batismo, eu senti que minha vida se tornou mais responsável. É verdade, irmãos, é verdade. Agora, deixe-me ser sincero aqui. Hoje eu quero desmentir um grande engano sobre a vida cristã. Afinal de contas, o batismo é um requisito ou uma garantia da salvação? Pode responder nos comentários, amados irmãos. Vamos interagir. O batismo é um requisito para a salvação ou é uma garantia da salvação? Muitas pessoas avançam para este caminho. Muitas pessoas se batizam achando que pelo simples fato de batizar estão salvas. Deixe-me dizer ainda que a vida cristã após o batismo é muito mais desafiadora, irmãos. É muito mais desafiadora do que antes do batismo. Há 3 coisas muito importantes que nós devemos considerar neste testemunho de Paulo. Primeira coisa, ele diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo já estava batizado quando falou sobre isto. Ele diz que ainda não alcançou o alvo, irmãos. Muitos pensam que o batismo é o alvo. Mas não. Paulo diz que ainda não é o alvo. E tem outra coisa que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Após o batismo, Paulo lutava para esquecer o passado. Muitas pessoas se batizam, mas querem continuar vivendo como antes, comer como antes. A terceira coisa que ele diz aqui: prossigo para o alvo. Ainda havia um alvo a ser alcançado, irmãos. Portanto, o batismo não é o alvo para ninguém. O batismo não é garantia da salvação. É apenas um caminho, é apenas um requisito para a salvação. Nestes 2 versos, Paulo resume a dinâmica da salvação. Como assim dinâmica de salvação, irmão Onésimo? Sim, 3 aspectos da experiência de salvação. Primeiro aspecto, justificação. Segundo aspecto, santificação. Terceiro aspecto, glorificação. Esta é uma escada que nós precisamos compreender e saber subir. Justificação, santificação e glorificação. Analisemos alguns textos incríveis que o próprio apóstolo Paulo nos dá aqui. Venha comigo, amado irmão, para esta mensagem maravilhosa, para esta mensagem muito importante. Segunda carta a Timóteo. Venha comigo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Leia comigo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, agora escutem bem aqui, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Bem, aqui Paulo fala da experiência de salvação no passado. Ele diz que, segundo o poder de Deus, que nos salvou, não segundo as nossas obras. Chamamos isto, irmãos, de justificação. Vou dar mais detalhes daqui a pouco. Vamos para outro texto. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 1, verso 8. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, verso número 8. Aqui nós lemos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Uau! Agora Paulo coloca a experiência de salvação no presente. Ele diz agora, nós que somos salvos. É uma experiência presente, irmãos. A isto nós chamamos de santificação. Vamos para outro texto. Voltamos para Romanos, ok? Romanos, capítulo 5, verso número 9. Leia comigo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. Aqui, a salvação está no futuro. Chamamos isto de glorificação. Vamos lá, irmãos. Vamos analisar com calma. Justificação. Quando o pecador aceita Jesus como Salvador pessoal, é justificado mediante a fé, sem nenhum mérito próprio. O pecador é salvo da condenação do pecado. Aceitando Jesus como tua justiça, irmão, você é salvo da pena do pecado. Qual é a pena do pecado? Romanos capítulo 6, verso 23. A morte. O salário do pecado é a morte. Santificação. Aqui é onde muitos cristãos falham aqui. Quase todo cristão passa da primeira fase, justificação, mas falha na segunda. Muitos cristãos que vão se perder é porque vão falhar na segunda fase, santificação. Queridos, na justificação somos salvos da pena do pecado, mas ainda não do poder do pecado. É na fase de santificação que nós precisamos obter o poder sobre o pecado em nome de Jesus Cristo. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos nesta fase de santificação, lutando contra nós mesmos, com o poder de Jesus. A terceira fase, irmãos, depende da segunda, depende da santificação, que é a glorificação. Conforme Paulo nos diz,
nos versos 12 e 13 do livro do capítulo 12 de Hebreus, na verdade. Capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Leia comigo. Capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Perceberam, irmãos? Sem santificação, que é a segunda fase, ninguém verá a Deus, ninguém será glorificado. Vamos então à terceira fase. Glorificação, salvação da presença do pecado. Então vamos lembrar. Na justificação, nós somos salvos da pena do pecado. Na santificação, nós somos salvos do poder do pecado em nossa vida, mediante o poder de Jesus. E agora, na glorificação, somos salvos da presença do pecado. Queridos, após sermos justificados, o pecado ainda está presente ao nosso redor. Precisamos vencê-lo por meio da santificação, até a volta de Jesus Cristo na glorificação, quando estaremos livres da presença ou da existência do pecado. E para ilustrar este assunto, para deixar ainda mais claro, eu convido-vos a analisarmos o santuário terrestre. Eu acredito que a maioria de nós conhece o assunto, mas pode ser que alguém não saiba. De forma bem rápida, Deus mandou que Moisés construísse um santuário para que pudesse habitar no meio do seu povo. Aquela tenda, que na verdade era mais do que uma tenda, era o plano da salvação em miniatura. Ela era dividida em 3 partes. O pátio, onde encontramos o altar de sacrifício e a pia de lavar as mãos. É interessante que a pia de lavar as mãos ficava bem em frente, ou seja, ficava em frente da porta que dava acesso ao lugar santo. E ao abrirmos a cortina, vemos o lugar santo e havia lá 3 objetos. Os 7 castiçais de ouro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Abrindo a cortina, estamos agora no lugar santíssimo e vemos um objeto, a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Então Deus, através do santuário terrestre, ensinou ao povo a dinâmica da salvação. A justificação acontecia no pátio. Sempre que alguém pecasse, podia, em sinal de arrependimento, trazer um animal para o santuário, irmãos, junto ao altar de sacrifício. A culpa da pessoa era transferida para o inocente ser, aquela ovelha, aquele bode, aquela pomba, um ser inocente. O pecador era assim salvo da pena do seu pecado. Isto é, justificação. Queridos, Jesus deu a vida no Monte Calvário, como um cordeiro de Deus sem mancha, sem defeito. Através da morte de Cristo, todos nós fomos justificados. Precisamos, em arrependimento e fé, reclamar a justiça de Cristo em nossa vida. Amém? Depois de receber Cristo como sua justiça, o pecador precisa lavar as suas mãos, lavar o seu corpo. Na pia de lavar as mãos representa o batismo por imersão. Queridos, após a justificação, o pecador entra no lugar santo, que é a fase de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Vejam que, para nossa santificação, Deus disponibilizou alguns móveis especiais. E não estou aqui falando sobre que devemos nos agarrar a alguns móveis, não é nada disso. Apenas ilustrativo aqui. No lugar santo nós encontramos a mesa com os 12 pães. Queridos, o pão aponta para Jesus. E ele mesmo falou em João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, Jesus falou. Jesus é o pão da vida.
na segunda fase de santificação, precisamos do alimento, que é Jesus, o alimento diário. Queridos, essa declaração de que Jesus é o pão da vida criou confusão nos seus ouvintes. Vejam o verso 52. O verso 52. O verso 52 é dito assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Mas Jesus insistia, no verso 56, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Queridos, como é que alguém pode comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, a não ser pelo símbolo da Santa Ceia? A propósito, hoje nós tivemos Santa Ceia aqui na minha igreja, Adventista do Sétimo Dia do bairro da Liberdade. Queridos, Jesus disse: façai isso em memória de mim, até que Ele venha. Quando nós participamos da solene cerimônia de Santa Ceia, nós estamos comendo do pão da vida, bebendo do precioso sangue de Jesus Cristo. Quem se exclui desta cerimônia está se excluindo do reino dos céus. É uma santificação. É um momento de santificação que comemos o pão da vida. Queridos, no lugar santo nós ainda encontramos o candelabro ou os 7 castiçais de ouro. Interessante que estes 7 castiçais dependiam do azeite em sua base. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Lembram das 10 virgens? 5 eram prudentes porque tinham o azeite. 5 eram loucas porque não tinham o azeite. O azeite mantinha as lâmpadas acesas. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Só podemos ser luz tendo o azeite, o Espírito Santo em nossa vida. O rei Davi nos diz em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz através do caminho da santificação. Jesus falou em João 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, no caminho da santificação, nós precisamos nos alimentar de Jesus, que é o pão da vida. Precisamos do Espírito Santo, que é o azeite, para iluminar o mundo com a glória celestial. Precisamos da Bíblia como a luz para o nosso caminho. Existe ainda algo no lugar santo para a nossa obra de santificação? Sim, o altar de incenso. Sim, amados irmãos, o altar de incenso. O que representa o altar de incenso? Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. O que representa o altar de incenso para a nossa obra de santificação? Apocalipse capítulo 5, verso 8. Diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Cheias de quê, irmãos? Cheias de incenso, que são as orações dos santos. O altar de incenso representa o altar de oração. Eu pergunto a você, amado irmão, já possui um altar de incenso em sua vida neste processo de santificação? Então, para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus, precisamos do pão da vida, do Espírito Santo, do testemunho vivo, da palavra de Deus e da oração no altar de incenso. Vamos então, amados irmãos, para a fase da glorificação, que é a salvação da presença do pecado. Esse aspecto da salvação acontecia no santuário no dia da expiação. Eu acredito que já sabemos que neste dia 10 do 7º mês do calendário judeu, 2 bodes eram trazidos para o serviço do santuário e lançava-se sorte sobre eles. Um caía para o Senhor e outro para Azazel, chamado bode emissário. O bode para o Senhor era morto, mas sem confissão de pecados. Isso é interessante.
O bode para o Senhor era morto sem confissão de pecados. O sangue desse bode entrava limpo para o lugar santo e para o lugar santíssimo e purificava o santuário contaminado. Queridos, esse é o sangue puro de Jesus, que purifica o santuário celestial dos nossos pecados. Mas sobre o bode emissário, aquele que não foi morto, o sumo sacerdote confessava todos os pecados do povo, tornando esse bode imundo, e mandava embora para o deserto esse bode. O povo ficava livre da presença do pecado. Queridos, resumindo, no pátio, o pecador é justificado, é salvo da pena do pecado, da penalidade do pecado, que é a morte. Pois ali, o inocente ser moria em seu lugar. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Através da fé em seus méritos, nós somos justificados. Queridos, no lugar santo, aonde estamos agora, na experiência da salvação, o pecador é santificado. Há um processo de santificação, embora ainda com a presença do pecado nos assediando. Assim como o véu do lugar santo era contaminado pelo sangue todos os dias, nós somos bombardeados por tentações, somos bombardeados por lutas, somos bombardeados por dores. Às vezes caímos, mas buscamos levantar e prosseguir, usando as armaduras celestiais, o pão da vida, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração, que são os elementos que faziam parte do lugar santo. E agora, no lugar santíssimo, através da obra de expiação, nós seremos finalmente salvos da presença do pecado, finalmente salvos da presença de Satanás, porque ele será enviado para o deserto como bode emissário. Sim, durante os 1000 anos, e depois ele será destruído. Queridos irmãos, deixe-me dizer, cai por ter aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Com esta mensagem, cai por ter essa ideia. Ninguém é salvo para sempre. Nós precisamos de passar pela fase de santificação para podermos ser glorificados. E a pergunta que eu faço é, como está a tua santificação? Lembre-se, sem santificação, ninguém verá a Deus. Você está dedicando tempo para aquele relacionamento profundo com Jesus, irmão? Ou vive uma vida de correria, para lá, para cá, para colar, buscando dinheiro? Lembre-se, você será salvo sem dinheiro. Você poderá ser salvo, sim, sem dinheiro. Mas sem santificação, nunca veremos a Deus. Você está buscando o azeite em tua vida, irmão? Muitos cristãos vão chorar quando perceberem que desperdiçaram tempo que deveria ser empregue na busca do Espírito Santo. Seremos como as virgens loucas, quando já será tarde demais. Estamos nós estudando a palavra de Deus, a luz para o nosso caminho na estrada da santificação? Estamos nós estudando a palavra de Deus? Ou voltamos cansados do trabalho? Voltamos cansados da faculdade? Lemos apenas um verso das Escrituras para silenciar a consciência. Está você se alimentando mesmo da palavra de Deus, irmão? Estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia. Estudar é você pegar uma caneta. Estudar é dedicar tempo. É sentar em uma cadeira. É sair fortalecido. Sim, isso é estudar, é se alimentar da palavra de Deus. Tenha você um altar de oração em tua casa. Sabe, irmãos, eu me inspiro muito em um irmão. O irmão Irã da Silva, acredito que esse é o nome. Irã da Silva, lá do nosso grupo de oração das madrugadas. Todos os dias, todas as madrugadas, ele é quem diz, vamos orar? Vamos orar? E eu fico dizendo para mim, nossa, que irmão incansável, este homem é incansável, é um guerreiro de oração. Queridos, o que nós somos sem oração?
E eu sei que neste momento o Espírito Santo está impressionando o teu coração a fazer mudanças. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sim, este é o tempo de fazer mudanças na nossa vida espiritual. É um momento de reavivamento, de reforma, de santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero o convidar a fazer um pacto com Deus neste momento. E eu vou lhe conceder alguns minutinhos. Fale com teu Deus e depois eu irei terminar. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Queremos mudar, Senhor. Queremos a santificação em nossa vida. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Pela graça dele, nos veremos ainda hoje para mais um vídeo aqui na Escola de Profecia. Bênçãos sem fim. Até breve.